OAB RJ Notícias, o direito à informação na advocacia. Olá, colegas da advocacia, sejam muito bem-vindos a mais um jornal OAB RJ Notícias. Hoje temos temas muito relevantes para quem atua no Rio de Janeiro e acompanha a movimentação da nossa seccional. No programa de hoje, o OAB RJ vai conceder a medalha Raimundo Fauro ao advogado Eurico Teles. Diretoria da OAB Ilha do Governador toma posse para o triênio de 2025 a 2027. Corregedoria da OAB RJ pede exclusão do advogado que fez ataques racistas à juíza em petição. Comissão da Celeridade Processual realiza diligências no Fórum do MEA. Tribunal de Ética e Disciplina da OAB RJ lança projeto sobre ética e profissionalismo na advocacia. OAB do Rio empossa nova diretoria de esportes. E na entrevista especial com o presidente da Comissão de Precedentes, o Dr. José Roberto Melo Porto. Agenda dos próximos eventos. É isso mesmo, Carol. Hoje vamos falar sobre tudo o que aconteceu na semana da OAB RJ. Então, fica com a gente. OAB do Rio vai conceder a medalha Raimundo Fauro ao advogado Eurico Teles. A solenidade será realizada na próxima quinta-feira, no dia 27 de março, no plenário Evandro Lins e Silva, aqui na sede da OAB do Rio, às 9 horas, hein? Na ocasião, também será inaugurada a foto do Luciano Bandeira na galeria de ex-presidentes da seccional. Eurico Teles é membro do IAB, Instituto de Advocacia dos Advogados do Brasil. Foi conselheiro da Federal pela OAB do Rio e presidente da Comissão Especial de Falências e Recuperações Judiciais da OAB Nacional. Também foi presidente e diretor jurídico da empresa de telefonia Oi, na qual atua por mais de 3 décadas. Criada em 2008, a medalha Raimundo Fauro é concedida uma vez a cada gestão a advogados e advogadas que se destacam na profissão e prestam relevantes serviços à justiça e à sociedade. A honraria foi batizada em homenagem ao advogado gaúcho, membro da Academia Brasileira de Letras, ex-presidente do Conselho Federal de 1977 a 79 e o autor da obra-prima Os Donos do Poder, livro no qual desnuda as raízes do patronalismo nacional. Parabéns ao Dr. Eurico Teles. Diretoria da OAB da Ilha do Governador toma posse para o triênio de 2025 a 2027. Na tarde desta sexta-feira, do dia 21 passado, de março, tomou posse a nova diretoria da OAB da Ilha do Governador, que será responsável pela gestão da subseção no triênio de 2025 a 2027. Ao lado do presidente reeleito Franklin de Oliveira Barreto, assumiram seus cargos de vice-presidente Bárbara Fabiola, a secretária-geral Carla Ponce e a secretária adjunta Márcia Gonzalez e o tesoureiro Márcio Matos e todos os conselheiros e conselheiras da entidade. Na ocasião, foi inaugurada a galeria de ex-presidentes que homenageia todos os que ocuparam o cargo desde a criação da subseção, há 4 décadas. Presente ao evento, a presidente da OAB RJ, a doutora Ana Tereza Basílio, afirmou que a reeleição do presidente Franklin é de grande valia para a advocacia. Ela destacou ainda algumas melhorias realizadas em sua gestão. Corregedoria da OAB do Rio pede exclusão do advogado que fez ataques racistas à juíza em petição. No documento, o Corregedor-Geral de Justiça da Seccional, Paulo Vitor Lima, considera que os fatos são gravíssimos e maculam de plano a imagem da honorabilidade da Ordem dos Advogados do Brasil, motivo pelo qual solicita ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados a exclusão do advogado dos quadros da Ordem. Também foi pedida a suspensão preventiva do advogado. Em evento realizado na manhã desta sexta-feira, dia 21, na subseção de São Gonçalo, a presidente da OAB RJ, Ana Tereza Basílio, destacou a agilidade da Ordem em lidar com esse caso. A representação já foi protocolada e o TED, presidido pela doutora Silvia Drummond, está dando prioridade total ao caso. O colega será intimado para apresentar sua manifestação como prevê o devido processo legal, explicou a doutora Ana Tereza Basílio.
A Comissão de Celeridade Processual realiza diligências no Fórum do Meier. Integrantes da Comissão da Celeridade Processual, CCP, da OAB do Rio, estiveram nesta quinta-feira, no dia 20 de março, no Fórum da Regional do Meier, na Zona Norte do Rio, para realizar diligências nas varas cíveis da unidade. O objetivo da visita foi identificar as necessidades dos cartórios e encaminhar suas solicitações à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Diante do grande volume de processos no fórum, os juízes responsáveis por algumas varas se disponibilizaram a participar de reunião futura com a comissão a fim de aprofundar a análise das demandas e buscar soluções conjuntas. Veremos. Tribunal de Ética e Disciplina da OAB do Rio lança projeto sobre ética e profissionalismo na advocacia. Como parte do esforço da nova gestão da OAB do Rio para auxiliar e aproximar a entidade dos jovens advogados e estudantes de direito, o Tribunal de Ética e Disciplina, o TED, da seccional, deu início na manhã desta quinta-feira, no dia 20 de março, ao circuito de palestras Ética e Sucesso na Advocacia, construindo uma carreira segura, realizada na sede da OAB da Barra da Tijuca. Na primeira edição, foi organizada em parceria com a subseção de Bangu, Santa Cruz e Campo Grande, todas situadas na zona oeste do Rio de Janeiro. O auditório da OAB Barra da Tijuca ficou lotado de profissionais e estudantes interessados em debater os desafios éticos da advocacia e receber orientações para um crescimento sustentável na carreira jurídica. Os debates foram conduzidos pela presidente do órgão julgador e vice-presidente, doutora Silvia Drummond, e contaram com palestras de especialistas no assunto, que reforçaram a importância e a conscientização profissional para prevenir processos disciplinares. OAB do Rio imposta a nova diretoria de esportes. Criada pela atual gestão com o intuito de reafirmar o compromisso da OAB do Rio em dar mais relevância ao esporte como ferramenta de integração e bem-estar para a advocacia, a nova diretoria de esportes da seccional foi empossada nesta tarde de quarta-feira, dia 19 de março, no plenário Evandro Lins e Silva, na sede da OAB do Rio, conduzida pela presidente da Ordem, doutora Ana Tereza Basílio. A solenidade reuniu advogados e representantes da entidade para celebrar o início e o fortalecimento da prática esportiva entre os colegas. Para Basílio, a iniciativa é de suma importância como ferramenta de saúde e integração para os advogados. Ela reforçou o compromisso da OAB em investir na qualidade de vida dos advogados, promovendo o esporte como aliado da saúde e do equilíbrio profissional. Parabéns à diretoria de esportes. Anota aí, eventos da OAB-RJ. Curso de Direito Imobiliário, Locação de Bens Imóveis Urbanos, dia 27/3, 15 horas, na OAB-RJ, subseção Leopoldina, Rua Leopoldina Rego, 542, Sala 104, Olaria. Temas práticos para a advocacia jovem criminal. Dia 28/3/2025, às 9 horas. O local será aqui no plenário Evandro Lins e Silva, na Avenida Marechal Câmara, 150, quarto andar. O jogo responsável é a sustentabilidade do iGame no Brasil. Dia 28/3, 15 horas, plenário Evandro Lins e Silva, na Avenida Marechal Câmara, 150, quarto andar, aqui na sede da OAB. Mulher em Foco, autoestima, cuidado e valorização. Evento comemorativo ao mês da mulher. Será no dia 29 de março de 2025, às 10 horas. Local, Praça Santa Emiliana, no IAP da Penha. Rua Santa Engrácia, Penha, no Rio de Janeiro. Reforma tributária em debate. Impacto dos tributos na vida das mulheres. 31 de março, às 9h30. Local, OAB-RJ, plenário Evandro Lins e Silva, aqui na sede, no quarto andar. Código de Defesa do Consumidor, 35 anos, avanços e desafios futuros. Dia 31 de março de 2025, às 16 horas. Também no plenário Evandro Lins e Silva, na Avenida Marechal Câmara, 150, quarto andar.
Agora, o momento mais esperado do programa. A Carolina vai receber o professor doutor José Roberto Melo Porto, uma referência na advocacia, para a advocacia, uma referência acadêmica. Acompanhe essa entrevista. Estamos aqui no nosso momento entrevista com personalidades da justiça, personalidades da advocacia e hoje, não fugindo à regra, estamos com o doutor, professor, defensor público, nosso querido José Melo Porto, que vai nos explicar todos os rumos da comissão que ele assumiu agora de precedentes e também contar um pouco sobre a experiência dele na Comissão de Processo Civil aqui da OAB do Rio. Muito obrigada, professor, doutor, defensor público, tantas atividades de uma só pessoa, mas muito obrigada pelo tempo dedicado aqui a gente. Uma alegria. A advocacia quer ouvir os novos rumos da Comissão de Precedentes, o que a gente pode esperar dessa comissão tão importante e dicas para a advocacia também jovem que está começando. Então, Carol, como você falou aí, desde 2019, na verdade eu liguei para o Fábio Nogueira, que era um amigo na época, eu falei, Fábio, quero participar de alguma comissão da OAB, né? Queria me engajar. E ele falou, cara, tu não vai acreditar, desde que a gente tomou posse, a Comissão de Processo Civil está sem presidente. E como quem não chora não mama, né? Fui lá pedir para participar de uma comissão, ele me deu uma comissão inteira para mim. E aí foi uma alegria, uma honra, né? Processo Civil, que é o tema que eu sempre estudei, você também, né, Carol? Sim. E aí, enfim, montamos uma boa comissão, depois veio a pandemia, então foi um pouco desafiador do ponto de vista dos eventos, mas a gente fundamentalmente reuniu vários estudiosos aqui da área, advogados bem práticos, a gente chegou a lançar 2 livros, um de temas processuais na advocacia e, ano passado, o Manual dos Honorários Advocatícios, que é um livro bem legal. Importante. Interessa. Satisfação da advocacia. Isso, importante mesmo para a gente marcar posição. E é um livro que ajuda tanto os colegas quanto até a magistratura também na consulta rápida ali, né? Porque são vários questionamentos que a gente tem sobre os honorários. E aí, enfim, foi um bom trabalho. Nessa ideia do processo civil, eu até fui conversar com a Ana, quando deve ter uns 2022. Eu falei, Ana, eu queria dar uma formação para os colegas em processo civil. Ela falou, a gente pode marcar um curso uma vez no mês. Eu falei, Ana, eu não acredito em nada que seja uma vez no mês. A gente tem que fazer, a minha ideia era toda semana, ter uma coisa permanente, né? E aí a gente conversou, a ideia foi criar o treinamento permanente em processo civil, na mentoria. Isso foi agosto de 2022. Eu falei, vamos dar aula toda semana. Acho que era 10 da manhã, segunda, depois a gente mudou para 9 da manhã. E aí já tem, foi 22, 23, 24, agora daqui a pouco a gente faz 3 anos de treinamento permanente de processo civil. Foi uma equação que deu certo, tanto que a gente acabou levando para várias outras áreas, né? Hoje tem treinamento permanente de tudo. A mentoria ganhou uma importância tremenda e virou até uma diretoria, né? Um setor aqui na... Sim, um setor, já temos setor e temos a comissão também. Isso, então foi um golaço. Nesse espírito da formação para os colegas também, nesse tema prático, que realmente que é o processo civil, a gente estava até conversando, né, Carol? A gente sabe as dificuldades do judiciário do ponto de vista da celeridade, mas eu também, quando falo para os colegas, que dentro de casa a gente pode falar, a gente se penitencia um pouco no sentido de acho que a gente também às vezes não ajuda tanto o judiciário a andar tão rápido em uma ou outra questão processual, né? Se a gente for mais estratégico, talvez escrever menos, né? Outro dia eu estava vendo a última entrevista da Clarice Lispector no YouTube e perguntaram a Clarice qual que é a dica que você daria para um escritor brasileiro do século XX, ela que escreva o mínimo possível. Não sei se foi uma alfinetada, mas eu daria a mesma dica para os advogados. Então, a gente também tentar ajudar a ter uma postulação mais objetiva, mais precisa, mais técnica, né? E colaborar com o judiciário. Lógico, o judiciário também tem as suas dificuldades, mas trabalhando junto acho que a gente consegue melhores resultados. Então, essa experiência na Comissão de Processo Civil foi uma honra para mim, acabei ficando por 2 mandatos e aí agora, a Ana, quando foi assumir, ela me ligou, falou, olha, estou querendo chamar o professor Vanbier para uma comissão, me diz aí o que você acha. Eu falei, pô, ele é um craque, camisa 10, vê o que ele prefere, por mim, fica totalmente à vontade, já estava aqui na comissão há quase 6 anos, e aí ela colocou ele como presidente de processo civil, que acho que é importante para a nossa OAB, claro. E falou, eu estou querendo criar a comissão de precedentes, que é um tema que eu sempre estudei muito, eu acho muito importante e, sinceramente, acho subutilizado ainda, mal compreendido ainda pelos colegas, assim. E aí ela falou, então toma a comissão de precedentes, IAC e RDR. A gente montou um time, a ideia é ter um coordenador e um vice-coordenador de cada área também. A minha ideia nessa comissão é a OAB poder
está próxima do Tribunal de Justiça e também, eventualmente, de outros tribunais, nesse processo de formação de precedentes, também, de repente, se habilitando com um amicus curiae, e também dando formação para os colegas. Então, tem várias áreas aí, uma atuação mais prática, institucional e uma formação também de capacitação. Essa que é a ideia, a gente primeiro monitorar temas que poderiam ser pacificados pelos precedentes. O TJ aqui ainda é um pouco tímido em relação a IR, DR e AC, tem poucos, né? Já são 10 anos quase de Código de Processo Civil, né, vigente. Então, eu acho que esse é um instrumento importante e a gente tem que fazer ele vingar. Acho que a OAB pode ser muito importante nessa perspectiva também de provocar, no bom sentido, o judiciário, tentar pacificar algumas questões e também participar do debate em relação a essas questões. Por isso que eu quis trazer especialistas de todas as áreas para a gente poder ter uma atuação mais robusta. Essa que é a minha ideia. E estimular a advocacia, né, a prestar atenção aos precedentes, né, porque, como você mesmo falou, é pouco utilizado, né? Então, é importante um tema prático, sabe o que eu penso precedente, Carol? Todo mundo fala de precedente. A gente já falava de precedente antes do Código de 2015, Sim. de maneira talvez um pouco menos precisa, né? Mas a ideia de precedente como, sei lá, uma decisão, uma jurisprudência mais importante, talvez, né? Uhum. Mas a verdade é que o Código ele dá uma formatação toda própria, com os recursos repetitivos, a repercussão geral da STF, a gente está mais acostumado, mas no TJ, os IRDRs e A6, e eu vejo que muita gente ainda não entendeu, né? Talvez porque naturalmente não teve oportunidade, seja de atuar com isso, seja de parar para ter uma formação mais concentrada, como que a gente articula e argumenta quando tem um precedente, né? Então eu vejo muita gente, por exemplo, quando tem um precedente, fixa lá uma tese jurídica. Se o meu caso ele se enquadra naquela tese jurídica, eu só preciso mostrar que a tese se adequa ao meu caso, essa coisa de 2, 3 parágrafos, né? Eu sei que muita gente fala, precedente que vincula é a ratio decidendi. Isso é uma verdade, mas é uma verdade lá mais no common law do que aqui, sinceramente, no nosso sistema, porque a gente não precisa investigar o precedente, abrir o acórdão, ficar lendo quais foram as razões de decidir. Sinceramente, se a tese se adequa ao meu caso jurídico, a tese é uma síntese, eu acho que isso é uma vantagem do nosso sistema. Então é tese, enquadramento no meu caso concreto e pedir aplicação. Do mesmo jeito, se eu acho que a tese não se aplica ao meu caso concreto, tese, mostrar por que não se aplica e pedir para não aplicar, né? Então, é uma equação que é simples, é de todos os dias, e eu, por exemplo, quase sempre eu enxergo omissões nas decisões, seja sentença, decisão interlocutória, às vezes a gente traz alguma jurisprudência, alguma decisão e o julgador não se manifesta sobre ela. Diz lá o código no 489, parágrafo 1º, inciso 6 ali, né, que se o juiz não se manifestar sobre uma jurisprudência, o precedente é uma súmula, sem mostrar por que não se aplica, que a decisão é nula por falta de fundamentação. Isso é uma ferramenta útil para o colega utilizar praticamente todos os dias, toda semana, praticamente, o embargo de declaração, ou peço uma nulidade de uma decisão por conta disso. Então, a gente entender qual é a diferença de jurisprudência, de uma súmula e de um precedente, isso é muito importante. É fundamental, né? E deixa muito mais claro o teu pedido e com possibilidades ainda maiores, né? A gente precisa saber pesquisar. Sim. Articular, às vezes a gente precisa falar menos e fazer um pedido concreto. Inclusive, quer ver outro instrumento que ninguém pede? Tutela de evidência. Quase ninguém pede, os juízes também não dão. Reclamar, o judiciário não dá, mas a gente pede. Acho que pede pouco, né? E os precedentes estão nessa linha também. Então, seria até uma boa se a gente pudesse fazer um mini curso express prático de precedente para os colegas. Já ficamos aqui com uma dica aqui, inclusive. A gente pensa como a gente faz isso, de repente está no YouTube, ou sei lá, a gente faz um passo a passo prático realmente para o pessoal poder, né, se inteirar disso e ter uma postulação mais eficiente. Eu acho que isso ajuda muito na advocacia. É impressionante como a gente, numa entrevista, já teve uma aula. Como é bom! Como é bom! Mas qual é a dica hoje que a gente pode deixar Claro que já é uma dica, além de ser uma orientação, a gente entende isso, mas qual é a dica que a gente pode deixar hoje para o advogado que inicia a sua carreira, né? Pegou a carteira, saiu da ordem agora? Qual é a dica? Uma boa pesquisa, uma boa ser conciso nas suas peças? Qual é hoje essa visão de uma advocacia realmente mais contemporânea? Sabe uma coisa que eu penso, Carol? Às vezes o pessoal está começando na advocacia, às vezes mesmo já com uma estrada, né? E fica pensando, preciso arrumar cliente, que é uma verdade. Como eu arrumo cliente e tal, com qual área eu me especializo? Uhum. A gente vai no STJ, tem mais de 1000 temas de recurso repetitivo. Nem todos julgados, mas 1000 temas.
Cara, são 1000 temas que têm um entendimento concreto, claro, do que pode e do que não pode. Vou dar um exemplo de um, que é a questão do ITBI. O ITBI vai ter como base de cálculo o valor da prefeitura ou o valor real da transação. Tem um repetitivo da STJ falando que é o valor da transação e a gente, quando compra o imóvel, é quase impossível você conseguir pagar o valor da transação. A prefeitura vai lançar lá em cima, às vezes você consegue administrativamente baixar um pouco. Isso faz, enfim, essa diferencinha tem um dinheiro aí. E a maioria dos casos, você pode até ajuizar no juizado fazendário. Então, uma tese que não tem discussão jurídica, a comprovação documental é fácil, é um trabalho, sei lá, de 3 horas do colega, que ele consegue fazer uma petição redonda, ajuizar no juizado fazendário, sem gastos, e de repente conseguir entrar num nicho. Então, qual é a dica que eu daria? Antes de mais nada, vai na STJ, no tribunal local também, no TJ, mas o TJ tem menos, né, casos precedentes, mas também ali serve a mesma lógica. Procura lá, jurisprudência repetitivos. Pega tudo. Ah, eu não gosto de penal. Beleza, tira penal, ou eu só gosto de penal, vai só no penal. Tributário, civil, enfim, tem tudo lá. Você consegue filtrar. Consegue nichar, né? Nichar. E estuda isso. Pega as teses e com interesse prático, pensa, como isso aqui se aplica? Outro dia, tem uma advogada que veio conversar comigo e falou, eu gosto do direito imobiliário, direito condominial, mas estou com dificuldade para ter cliente. Eu falei, onde você mora? Ela falou, na Tijuca. Eu falei, mas não é possível, na Tijuca tem condomínio. Muito. Eu falei, eu fico pensando, né? Será que os colegas e os jovens colegas, eles se colocam como advogado, eles circulam como advogado nos eventos, às vezes não jurídicos, né? Será que eles se formam em relação a uma área? Se eu quero advogar no direito condominial, eu sei muito de direito condominial, que às vezes não é mais do que saber um livro. Um livro é o que diferencia, de repente, alguém que se decepciona na advocacia, até abandona, de alguém que vai ter prestígio e retorno financeiro. É um livro, eu sempre falo isso, pessoal, que está pegando a carteira. Se você tiver um manual, eu quero advogar no direito criminal, você precisa de um manual de direito penal e um manual de processo penal. Se você tiver isso, você já está muito bem. Então, assim, talvez seja o caso de dar um passo atrás, monitorar isso. Onde estão as oportunidades para o teu processo mais rápido, sem discussão? Os precedentes, sem sombra de dúvidas. Dá uma pesquisada nos precedentes da STJ, não tem nada para fazer. Imprime, vai pegando por um e pega os casos. Esse aqui já teve um caso parecido. Isso aqui pode se aplicar para os comerciantes aqui do bairro. Vai ter um monte de tese lá. Você pode arrumar umas 10 viáveis, concretas. E pensa se isso não é um produto para você oferecer, sabe? No mundo real. Eu acho que é a melhor advocacia. Ajuiza uma ação, já pede tutela de evidência. Dependendo do valor, você vai no próprio juizado, não vai ter divergência jurídica relevante. De repente você consegue uma tutela de evidência rápido para o seu cliente. Questão dos fatos, muitas das vezes, prova documental, né? Você começa a se especializar num nicho. A gente sabe que um cliente satisfeito vai indicar para outros clientes satisfeitos. E, enfim, é assim que... Basta o primeiro, né? Eu acho que a advocacia vai mais por aí do que qualquer coisa de rede social. Eu ainda estou convencido disso. Acho que o mais importante é você fazer um bom trabalho e nada melhor do que fazer um trabalho no qual você vai trabalhar pro judiciário, dizendo judiciário. A decisão é essa aqui, praticamente a petição inicial é essa, né? Essa é a decisão, o STJ que falou, a prova está aqui, e aí? Tudo que o juiz quer é julgar um caso com repetitivo, eu imagino. Sim, claro. Então a gente se ajuda se a gente procura lá nos repetitivos uns bons nichos de atuação. E como é que a sociedade, a advocacia acompanha o trabalho da comissão? Tem rede social? Deveria, né? Deveria ter uma rede social. Né? Descobrimos, na verdade, estamos dando dica aqui para a rede social é uma boa. Porque é interessante a gente entender. Aqui a dica agora é para o professor. Olha que absurdo. Aí, para mim que eu vou anotar aqui. A entrevistadora está dando dica para o professor. É muito interessante, na verdade, a gente conseguir acompanhar o trabalho, conseguir acompanhar esse tipo de pensamento, na verdade, e dos próprios membros da comissão. É uma boa ideia mesmo. Eu posso delegar para os membros da comissão, de cada um olhando nas suas áreas, pensar, ver 5 temas quentes aí, que tenha precedente. A gente precisa fazer um manual prático de temas. Gostei, hoje, numa vida tão atribulada que a gente tem e está sempre à mão, as redes sociais facilitam. A OAB tem que facilitar. E chama também, pode chamar também para participar, para acompanhar os eventos, você pode utilizar dessa gente. Então, vou deixar assim com vocês. Acompanhe a gente nas redes sociais, oab.org.br, oabrj.org.br e veja
o Instagram, que quando ele lançar o Instagram, a gente pede para a gente lançar nas redes da Ordem e vocês acompanhem, adicionam eles lá no Instagram e acompanhem o trabalho dessa comissão, que é importante tanto para a advocacia já mais experiente, como para a nova advocacia. Muito obrigado, professor, doutor, defensor público, tudo, e nosso guru aqui do processo civil. Muito obrigado pelo seu tempo. Carol, tá? Espero que a gente possa ter outras entrevistas e trocar mais ideias, que é tão importante para a nossa advocacia. Alegria, estamos às ordens aí. Vamos fazer esse curso de precedente para os colegas. Vamos. Tchau, tchau, gente. Chegamos ao fim de mais uma edição do OAB RJ Notícias. Esperamos que tenham gostado. Continue nos acompanhando para ficar por dentro de todas as novidades da advocacia fluminense. E até a próxima. Até a próxima.